Olá, minha convidada já tá aí. Tudo bem, Marleide? Esperar só um pouquinho, Tieme. Ah, obrigado, meu amor. Obrigada. São seus olhos. A gente às vezes precisa se produzir um pouquinho, né? E aí, meu cunhadinho? Então, hoje a gente tem um papo muito especial. Como consumir menos, porém melhor. Nada mais relevante, né, do que nos nossos dias falarmos como uma especialista no assunto. Tenho certeza que ela vai agregar muito conhecimento. Só vou esperar mais 5 minutinhos e vou colocá-la para dentro. Acho que nem tudo, né, gente? E Marleide, como é que vai ser essa live amanhã? Vou chamar minha convidada. Acho que vou botar ela para a sala, melhor. Vai ser sim, não tem dúvida. Oi, Olá, meu amor, tudo bem? tudo. Minha imagem tá travada aí, tá normal? Tá um pouquinho, tá um pouquinho travado assim. Pra mim tá travado aqui a minha imagem. Eu tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. Não, eu também tô te ouvindo bem, mas a sua imagem tá travada, mas eu tô te ouvindo bem. Travou a minha imagem mesmo? Tá travada, mas a sua voz tá ótima. Tá. O que você quer fazer? Você quer que eu saia e entre novamente? Você quer fazer isso? Por mim. O que você Vamos prefere? tentar. Eu vou Prefere? tentar. Eu vou Ah, sair aqui e vou tentar entrar de novo, tá? tá, então tá jóia. É o que ela fez, ela saiu para tentar destravar essa imagem. Internet é isso, né? Olá, Raquel, seja bem-vinda, meu amor. Agora tá boa, né? Oi, Érica! Agora eu Gente, estou me vendo, estou te vendo, estou te ouvindo. tá tudo bem agora. Sim, agora tá funcionando. Então, perfeito. Que bom, que bom que você aceitou o convite, né? É muito bom poder falar com você, estar dividindo essa tarde aí com você. Há muito tempo que, na verdade, a gente não bate um papo tão especial diante de tantas coisas que, na verdade, a gente acaba ficando envolvida. Mas, na verdade, o meu encontro com você foi muito marcante, né? E todas as vezes que eu me encontro com pessoas marcantes,
eu quero compartilhar, né? Então, acho que uma das minhas missões é conectar, compartilhar, para que as pessoas possam realmente ser transformadas a partir daquilo que elas carregam, daquilo que elas acreditam, né? Então, você é uma dessas pessoas. Então, seja bem-vinda, Tieme. Você tem muito para entregar hoje, nessa tarde, para as pessoas que vão estar nos assistindo. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo super bem. Tem gente falando que tá travado e gente falando É. que a minha imagem não tá conseguindo ver, mas tá conseguindo me ouvir. Às vezes acontece isso nas lives no Instagram. Acontece um congelamento da imagem, só tem o som da pessoa. Eu não sei por que que acontece, mas às vezes acontece isso mesmo. Importante saber se Sim, o som está andando, porque a imagem, pelo visto, deu uma travada ou fica branco, sabe? sim, Só o verdade. áudio. O bom é que o áudio está excelente, né? Então, vai tocar o áudio. Eu me arrumei, me maquiei, mas tudo bem. Você tá Só para linda, você vocês. tá linda como sempre, você tá linda como sempre, essa japonesinha. Mas é isso, seja bem-vinda. Queria muito que você se apresentasse, falasse um pouco de você, para que as pessoas te conhecessem. Então, fique à vontade. Primeiro, boa tarde, é uma honra estar aqui com você, com os seus internautas, com a sua audiência, uma honra. Estou aqui em São Paulo, onde a gente se conheceu. Verdade. A gente se conheceu em São Paulo, No num fórum, evento de sustentabilidade. Você estava empresária, estava com aquela empresa ainda. da E Cadose. eu, estava participando, mas estava falando sobre Motainai. Falei com você no banheiro, não foi? Foi no banheiro que eu Foi, encontrei com você. foi. Foi assim, eu fui no banheiro nesse encontro e de repente eu olhei para o lado e tinha uma mulher lindíssima, com cabelo, com maquiagem. Eu falei, nossa, parece artista de cinema. E aí a gente conversou, eu comentei com ela, eu elogiei ela, comentei alguma coisa, e ela foi assim muito atenciosa comigo, me disse que era do Rio de Janeiro, e de repente nós começamos a conversar, e é essa mulher maravilhosa aqui que está aqui. E aí ela falou, mas o que você faz? Eu falo assim, eu falo sobre Motainai. Aí, eu não sei o que que é isso. E aí eu falei, olha, Motainai é um conceito japonês sobre desperdício. É a essência do desperdício. E aí você se interessou mais e queria saber mais. E no banheiro a gente começou a conversar um pouquinho disso. Então, o Sim, que é? Eu sou uma sensibilizadora de público. Eu sou, meu nome, Tia Miyamashita, o que eu faço? Eu sou uma caçadora de desperdícios. Olha só. gente, Aí, como é que é esse trabalho? Primeiro, que é Motainai, né? Motainai isso. é um conceito É um japonês, conceito fantástico, é, profundo. profundo. Então, assim, todas as vezes que alguém desperdiça alguma coisa, um japonês vai falar, como o meu avô falava, Motainai. Quando você ouvir esta expressão de um japonês, Motainai, ele está falando que desperdício. Mas a profundidade dessa expressão é maior. Motai significa digno e nai é negação, então significa não. Todas as vezes que eu estou desperdiçando alguma coisa, que pode ser água, que pode ser comida, que pode ser o meu tempo, que pode ser meu dinheiro, pode ser a minha inteligência, eu estou desperdiçando. As Então, relações, as relações. Então, quer dizer que eu não estou sendo digna daquilo. perfeito. Eu não estou usando com dignidade aquilo. Por isso eu estou desperdiçando. E na história japonesa, ele diz assim: se você não é digno de alguma coisa, você não devia nem merecer aquilo. Olha Sim, como é profundo esse conhecimento. Quando eu me deparei com isso, eu vou contar rapidamente o seguinte. Quando eu era criança, eu fiquei revoltada, porque eu aprendi na escola que o Japão era um país do primeiro mundo rico e o Brasil era um país do terceiro mundo pobre. Eu vim de uma família muito humilde, muito pobre. Então eu falei assim,
Então, se eu tivesse nascido no Japão, eu ia ser rica? A minha linha de raciocínio foi fácil. Claro. Meu desejo era ser rica. Eu falei, eu não queria ser pobre. E eu entendi que se eu tivesse nascido no Japão, eu ia ser rica. E eu queria ser rica a todo custo. Então, o que que eu fiz? Quando eu conseguia atingir a maioridade, a 19 anos, eu fui para o Japão para trabalhar. Perfeito. O Japão era um país rico, pagava em dólar, e era a grande chance que eu tinha de me tornar uma mulher rica, Perfeito. pela linha de raciocínio que eu tinha, certo? Certo. Então eu achava que eu era pobre, e se eu fosse para o Japão, eu ia me tornar uma mulher rica, porque ali era um país rico. Quando eu chego no Japão, eu passei por 3 anos lá trabalhando como operária nas fábricas japonesas, onde aprendi 3 coisas importantes. Primeira coisa importante, eu descobri que eu não era japonesa, eu sou brasileira. Porque eu pensava que eu era uma japonesa. Aqui no Brasil todo mundo me chamava de japonesa, sabe? É que vocês não estão vendo a minha imagem, mas sou uma japonesinha. Com certeza. Até eu pensei, né, Tchênia? Sou Até uma eu. japonesinha pura. Então, Linda. todo mundo falava que eu era japonesa. Eu falei, vou pro Japão, eu tô bem. Cheguei lá, eu descobri que eu sou brasileira, descendente de japoneses. Então, assim, o meu coração, meu jeito de falar, meu jeito de andar, é tudo de brasileira. Eu tenho só a estampa de uma japonesa. Mas eu só entendi isso no Japão, porque lá eu conheci japonês de verdade. A segunda coisa que eu descobri foi como que o japonês trabalha. Por que que ele é o povo mais produtivo do mundo? Porque ele não desperdiça nada. Ele aproveita cada centímetro da terra dele, cada grão de arroz, ele quer ser digno de cada grão de arroz que ele produz, né? Então tem toda uma filosofia por trás, mas é isso eu não estudei, isso aí eu aprendi na prática lá no Japão, sangrando nas linhas de produção, convivendo com os japoneses, que eu entendi como é que é o mindset, tá? Porque é muito diferente você ler um livro e falar, eu vou aprender sobre a filosofia, sobre o budismo, sobre o Kaizen, sobre o 5S. Uma coisa é você ler o conceito, outra coisa é você aprender vivendo lá, né? Foi essa a experiência. Claro, E sim. quando deu no ano de 95, aí deu um grande terremoto na cidade de Kobe, e eu morava bem nessa cidade. E eu sobrevivi a esse terremoto. Foi nesse momento que a palavra Motainai fez sentido para mim. Então, o Motainai, lá eu entendi que o significado dele era ser digno de tudo, e por isso não podia desperdiçar. E eu ia morrer naquele terremoto, Gleice, com 23 anos. Nossa. Nova, né? 23 anos. Muito nova, muito nova. Longe da minha família, longe do meu país, fazendo um trabalho que eu odiava, porque eu achava que eu era pobre e queria ser rica. Eu ia morrer ali naquele terremoto. Mas naquele momento eu lembrei do significado dessa palavra e entendi que eu estava desperdiçando a minha vida. Perfeito. E, mais ainda, eu descobri com o Motainai que eu nunca fui pobre. Claro. Eu só desperdiçava tudo. Você entendeu? Eu Sim. desperdiçava tudo. E aí, como esse conhecimento para mim foi tão importante, eu decidi voltar para o Brasil, que era o meu país, e multiplicar esse conhecimento, disseminar esse conhecimento para os brasileiros, porque os brasileiros viviam como pobre, vivem Sim. como pobre, assim como eu, pensando que eu era Sim. pobre, e aí desperdiçava os melhores recursos que eu tinha, correndo atrás de uma coisa que eu achava que precisava para me tornar rica. E quando a gente descobre o que é Motainai, a gente reconhece os nossos desperdícios, aprende a aproveitar de forma digna o recurso que eu tenho hoje, no aqui e agora, e aí eu saio de uma vida de escassez e vou para uma vida de abundância. Então você Então, pode, fazendo uma análise do que você está trazendo, né? Trazendo para os nossos dias, o que nós estamos vivendo é um grande cenário, né? Reproduzido de uma forma em que o ser desenvolveu uma escassez dentro disso tudo. E ao mesmo tempo, quando a gente olha para esse cenário, né, o que temos que ver e sentir, né, pensar, sentir e agir, como eu posso cultivar novamente uma terra a partir, né, de ser digna do não ter mais o desperdício dos recursos. Foi quando você se encontrou com essa cultura. Você hoje exatamente. desenvolve a cultura do não desperdício. Foi tão profundo que você viveu, né?
foi tão latente, foi tão algo em que mexeu com toda a sua estrutura e que você se comprometeu não só em se transformar, mas também em desenvolver pessoas com essa filosofia, com esse conceito e com essa cultura mesmo, que é mudança de comportamento, mudança de hábitos. Não seria isso? Exatamente. E por isso que assim, eu sou uma caçadora de desperdícios. E qual Sim, é o meu maior talento? Eu sou uma sensibilizadora de público. Porque não adianta você simplesmente falar para as pessoas do intelectual, só para entrar a informação na cabeça. é, Você precisa falar no coração delas. E é, uma pessoa que fala a verdade, que ela conhece, que ela viveu, ela é capaz de tocar o coração da outra pessoa. Então, quando eu descobri que era isso o meu grande potencial e o meu grande talento, aí eu me lanço no mundo para fazer isso. Então, uma pessoa que todo mundo quer ensinar alguém a fazer alguma coisa. Agora, por que algumas pessoas têm mais sucesso e outras não? Né, em termos de transformação de comportamento. Porque o que toca o coração da outra pessoa é a verdade. é a verdade. Perfeito, perfeito. E é isso E, que eu acredito, né? Porque eu sempre digo que as grandes histórias, os grandes acontecimentos, as grandes dores, elas querem revelar o quanto você pode entregar não só para você, para uma nova história, um novo capítulo, um novo destino, para trazer um novo sentido, mas para a sociedade. Para isso é necessário viver isso, essa intensidade da verdade. Eu digo porque quando eu fui chamada também para sair do meu mundo, né, da casa e ter acesso ao mundo corporativo para poder ajudar um grupo de pessoas, que esse grupo era o meu marido e meu irmão, e eu não tinha entendimento de nada, mas o que eu queria era realmente ser um com eles e viver aquela verdade, né, do colaborativo, do coletivo, da causa. Tudo isso fazia muito sentido para mim. E depois, caminhando, perdendo meu marido, então mudar um comportamento, mudar uma mentalidade, mudar um sentimento era muito real dentro de mim. Então, hoje eu sou vocacionada diante daquilo que aconteceu primeiro em mim, para difundir uma cultura. Porque você só pode realmente entregar aquilo, eu acredito, a cada dia. É através da verdade vivida. E é isso que você hoje está falando aqui, sabe? Isso é muito importante para que as pessoas elas possam entender que é no momento de dor, que é no momento de escolha, que é no momento de decisão, que nascem os mais lindos capítulos, não é isso, Tcheme? é. E aí eu percebo a importância do meu papel, do seu papel, do de Karina, que a gente teve recentemente aí em lives juntas também. E de tantas outras pessoas aqui que Muita. estão aqui nos acompanhando, qual a importância do nosso papel? Essa crise aconteceu com a gente, ó, a minha primeira, por exemplo, que é a do Motainé, aconteceu há 20 anos atrás. Hoje eu tô com 46, né? 23 anos atrás que aconteceu essa história. Então, aquilo aconteceu e eu me transformei a partir daquele momento. A minha vida nunca mais foi a mesma. Você Né? entendeu? Então, aí eu vim praticando isso na minha vida, do desejo de ser digna de tudo que eu tenho e de, primeiro, pedir perdão para o meu pai, para minha mãe. Por quê? Porque quando eu fui para o Japão, eu saí chutando lata. Eu falei, aqui é pobre, vocês não... Você entendeu? Vocês não têm Sim. ambição. E aí eu falei, eu vou para o Japão sim, porque eu tenho coragem. E fui. Mas assim, eu não reconheci toda a riqueza que eles me deram, toda a educação, toda a base ética, os valores que eles... Eu não reconheci, porque eu achei que aquilo não tinha valor, o que tinha valor era dinheiro. Você tá entendendo? Quando lá eu Totalmente. compreendi que eu já tinha tudo, os meus pais já tinham me dado tudo que eu precisava, só que eu não usava, porque eu não reconhecia. Então, o primeiro passo do Motainai é reconhecer o valor dos recursos que nós já temos. Enquanto eu sentir que falta alguma coisa, eu tô desperdiçando. Na hora que eu tô sentindo que eu já tenho, e eu falo, gente, eu vou aproveitar. Olha só o que aconteceu. Então, há 20 anos eu venho praticando isso na minha vida e venho fazendo novas escolhas. Então, Sim. esse desapego que as pessoas falam, desapega. E aí as pessoas falam assim, desapega como? Com sofrimento? Não. A diferença do Motarná é que você desapega com gratidão.
Porque se você não for digno de usar aquilo, você tem que liberar para outra pessoa poder utilizar. Uma das coisas que a gente fala são 3 passos para o Motainai. O primeiro é reconhecer o valor. Segundo é reconhecer a cadeia produtiva. Terceiro é sentir gratidão. E também se colocar no lugar daquele lugar. Por exemplo, tem muita gente agora que fala assim, Tchê, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel, eu vou ter que entregar minha casa, vou ter que entregar minha loja, vou ter que entregar meu escritório. Aí eu falo, você tinha um escritório? Ah, eu tinha. Quantas pessoas você atendia no seu escritório diariamente? Aí ela falava assim, ah, tem dia que não atendia ninguém, que ficava lá e não ia ninguém. Eu falei, então ele estava sendo desperdiçado. Você pagava aluguel, paga IPTU, paga luz, paga energia, paga ar-condicionado, paga... todas essas coisas que você está pagando que eram embutido no aluguel disso, só que Sim, você estava usando ele muito pouco. Ele, ah, mas é porque não tinha cliente, só que você estava pagando. Agora, se porque você entrega isso. Você não precisa de um escritório para você vender o seu negócio. Você precisa que na alguém queira verdade, comprar. o que eu acredito também, né? A forma em que às vezes consumimos está muito relacionada à forma que queremos transmitir para as pessoas. Tipo, há muito tempo atrás, né, a forma em que as pessoas tinham seus escritórios, é óbvio que existem muitos empresários que têm esse modelo, né? Então tinha aquele lance, eu tenho que ter assim, esse padrão muito elevado, então eu fui meio que dentro desse padrão. Quando o meu marido faleceu, muitas coisas mudaram. Eu tive que ressignificar muitas coisas, tive que reinventar em cada processo da minha vida. Então, eu tive que ir me adaptando em diversos processos. Isso foi muito interessante, ao mesmo tempo difícil, porque o meu padrão mudou muito. E legal por isso, não tem problema algum, porque eu também não deixei de ver beleza, porque eu fui uma mulher que vim de uma comunidade. Então, os momentos altos e baixos, para mim, sempre ocorreram na minha vida, né? Então, me desapegar não me faz ter problema. Teve um momento em que eu tinha um escritório belíssimo. E aí eu parei para pensar, o que esse escritório está gerando? Nada. E foi muito difícil me desapegar porque ele transmitia para as pessoas status. Era exatamente isso. E foi no momento que eu saí, tirei e voltei para dentro da minha casa. Então Porque eu já você é venho. maior do que o escritório. Claro! Então, olha, e a gente está falando isso para todo mundo, e eu queria que vocês soubessem assim, todo dia a gente vai se desapegando de alguma coisa. Todo Todos. dia a gente vai se desapegando. Então, por exemplo, vou contar assim para vocês. Eu tenho um podcast no Spotify que chama Motainai, tem 8 episódios e eu conto bem essa trajetória. Depois, quem tem o Spotify, depois entra lá, coloca Motainai, vou colocar aqui escrito aqui. Vocês fazem a busca, vocês vão achar o meu podcast, eu vou deixar aqui marcado, vocês acham? Porque lá eu conto direitinho. Como é que foi sair desse lugar de status, tá? Para ir para o lugar do sustentável. E não é coisa de pobre. Porque uma pessoa que não entende o que é Motainai, ela vai falar, coitada da Tiene, olha a situação dela, perdeu tudo. Sim, Perdeu tudo. Foi assim, ó, vocês terem nos anos, né? Eu era casada, tinha uma casa enorme, 2 filhas pequenininhas. E aí eu fui, o que foi acontecendo? Primeiro eu separei, perdi o marido. Depois perdi a casa. Depois perdi o carro. Você entendeu? Ó a história, vai perdendo tudo. Você fala, menina do céu, tua vida tá um inferno. Não. Eu fui me desapegando de todas essas coisas, porque eu não era aquele casamento. Aquela relação não era, não. Aquela casa, eu não conseguia sustentar aquela casa. Você entendeu? Porque é uma casa sim. enorme daquela, não tinha como sustentar. Aí eu mudei 4 vezes de casa dentro desse período. Sempre para casas menores. Toda vez que eu mudava para uma casa menor, dentro de os próximos 10 anos, eu tinha que me desapegar, porque não cabia. Grace, não cabia as coisas. Então, é assim, eu ia ter que me desapegando, e desapegando, e desapegando. Até ficar a tua essência, né? E aí vai ficando a tua essência e você não vai se sentindo menor por causa disso. Você se Não. sente mais forte, mais independente, porque você depende de menos coisas. Você é como um carro mais leve. Porque, vamos imaginar carro, tá? O carro, qual que é um carro bom? Que tem mais autonomia.
com pouco combustível você consegue ir mais longe. Aquele carro beberrão que bebe muito, ele não é um carro bom. É verdade ou não é? Porque Claro, você com certeza. gasta o combustível, mas ele logo ele consome tudo. Eu era, TM antes, um carro beberrão. Por quê? Porque eu precisava de muito, eu achava que eu precisava de muito para sobreviver. Não, eu preciso de uma casa no mínimo desse tamanho, para essa casa precisa de uma empregada, precisa de um jardineiro, aí eu preciso de um carro, aí eu preciso do seguro. Você entendeu? E eu achava que. Então eu era um beberrão, eu consumia muito. E aí, para ter todo aquele dinheiro, eu tinha que trabalhar mais. E trabalhar mais para ter mais dinheiro para pagar todas aquelas coisas que eu achava que eram necessárias para eu sobreviver. Quando a Porque, na gente. verdade, todo o sistema capitalista, né, ele precisa criar consumidores, né? Mas é insustentável. Com certeza, Insustentável. totalmente insustentável. E quando a gente consegue descobrir que a gente consegue sobreviver com menos e a nossa qualidade de vida é melhor, e a gente olha para o lado e se conecta como eu me conectei com você, como a gente vai se conectando com outras pessoas que também estão nessa vibe, você vê o quê? É possível? É É possível. possível. E aí a gente se junta, troca conhecimento, troca informação e a gente consegue manter hoje, né, 20 anos depois. Eu tenho duas filhas, minhas filhas estão criadas, independentes, com uma consciência de sustentabilidade. Dão valor para o dinheiro, dão valor para o tempo, dão valor para as amizades, não tem, sabe? É toda uma coisa que já está dentro delas, não tem estresse no sentido de, ai, não, né? Elas já foram criadas para o mundo sustentável, Sim, porque o mundo é, sustentável, ele agrega valor em tudo. tudo. Em tudo. Tudo, tudo, tudo. Não é Em de tudo. desperdiçar nada. Agora, você conviver com uma pessoa que desperdiça tudo na vida, você pensa. E você conviver com uma pessoa que é digna de cada recurso, que fala assim como eu marquei com você, eu falei assim, eu marquei com você às 16 horas, então eu me preparo e eu vou me dedicar que esses 45 minutos vão ser os melhores 45 minutos que eu vou entregar para você, porque eu quero ser digna do seu tempo, eu quero ser digna da sua audiência. Você entendeu? Então, Sim, a gente claro. percebe no outro quando ele presta atenção e ele quer ser digno daquele recurso, porque tempo é o recurso mais valioso do mundo. A gente está com um grupo de pessoas que estão dedicando o que eles têm de mais valor hoje. Eles estão dedicando atenção plena em nós duas. A Sim, gente precisa honrar isso. sim, e pelo fato, né, de toda uma jornada e a cada dia buscando, né, em aprender na prática. E aprender na prática, literalmente, é passar por processos profundos, né, Tcheme? É literalmente passar por processos profundos, de desconstrução para uma nova construção. E isso na prática não é tão fácil, mas é libertador. É muito libertador. E quando você consegue chegar a esse equilíbrio, né, e essa satisfação, você consegue falar: não, eu quero compartilhar, eu quero conectar o meu público, essas pessoas, para que eles realmente possam entender o quanto é possível viver de forma sustentável, né, com qualidade, com equilíbrio, dentro de um mundo insustentável, porque nós não teremos condições de alcançar, né, muitas pessoas, mas o quanto a gente pode difundir essa cultura, né, pode se multiplicar. Eu acho que esse, né, por exemplo, a gente foi muito interessante, né, que a gente não sabia, mas houve algo muito parecido, né? Eu falei assim, eu tô louca para começar um programa de entrevista. E a gente não sabia disso. E quando eu te fiz o convite, eu falei assim: olha, Tiane, eu estou agora desenvolvendo um projeto, e isso já era algo que estava muito no meu coração, e eu ia começar de um jeito, mas foi de outro. E assim foi. Ela falou: e eu também, eu estava muito louca para começar esse programa, porque eu amo histórias, eu amo estar com pessoas, eu acho que é um desperdício a gente não se conectar com pessoas, porque cada um tem algo para entregar. E é isso, esse momento a gente não pode desperdiçar. Como é que eu posso desperdiçar uma história dessa como a sua? Como é que eu posso não fazer com que o meu público não escute você no momento em que nós estamos vivenciando uma situação tão complexa? Entende? Entendo.
E olha, a gente vai fazer um workshop, a gente pode fazer um workshop ou uma live falando assim, realize seus sonhos sem dinheiro. Ah, Perfeito. sabe por quê? Porque nós duas fizemos isso. Então eu vou explicar para vocês. A gente tinha um sonho de ter um programa de entrevistas, certo? E era um sonho. Sim, Então, eu sempre tive esse sonho, porque eu sou comunicadora, né? Como sempre fui, gosto muito de puxar um papo, de conversar. E isso é uma habilidade que não é todo mundo que tem. Porque você precisa criar um grau de intimidade, conseguir retirar ali daquele papo as coisas mais interessantes para o seu público. Mas para isso é você verdade. precisa ter um olhar. Eu já tenho um olhar de sustentabilidade de Motainai que eu consigo, quando a pessoa está falando, eu consigo enxergar todos os desperdícios que ela eliminou e aí eu pontuo isso. Isso tem muito valor. Porque uma pessoa que enxerga o desperdício, ela enxerga junto oportunidades. Perfeito. Você também, com a sua sensibilidade a respeito do empreendedorismo, do Sim, feminino, da sustentabilidade, qualquer pessoa que converse com você, você consegue extrair isso, porque o teu óculos já é disso. Então é muito sim. interessante porque ele amplia as possibilidades. Então, se uma pessoa comum conversasse, ele ia falar lá aquilo que está na visão dele. Mas a gente já usa um óculos da sustentabilidade, a gente já tem um outro olhar. Então, agora, aquela conversa era tão boa que você fala, meu Deus, eu queria um dia levar você na ONG para falar com os meus jovens. Porque se você falasse com os meus jovens, ia ampliar muito o olhar dele. Eu sempre levei voluntários para conversar com os jovens dos meus projetos sociais. E aí, só que quando a pessoa ia e ela falava com 20 jovens. Só que ela gastava o meio período inteiro. No seu caso, você ia ter que gastar um dia inteiro. Ia vir do Rio de Janeiro para vir para São Paulo para você ir falar com os meus jovens. E você ia aceitar o convite? Ia. Só que você só tem. Eu amo jovens, eu amo. Eu sou coordenadora de projeto social de preparação de jovens para o mundo do trabalho. Eu amo. Então, aí eu criei essa websérie Profissões de Futuro, que você vai participar também. Porque não adianta eu criar os meninos para a profissão que não vai existir mais. Eu Perfeito. preciso Eu criar tenho para as profissões acompanhado. de futuro. Então, aí eu listei 50 profissões de futuro, listei os 50 profissionais que já se reinventaram, já se reposicionaram. Então, na hora que o pessoal agora, a maioria está perdido, esses aí já estão na frente. Perfeito. Para mostrar, porque tem várias lives falando quais são as tendências do mundo. Eu não estou falando de tendência, eu estou falando de realidade. Eu estou falando de gente que já, enquanto o pessoal está indo com milho, esse pessoal já está vindo com fubá, com o bolo de fubá pronto. Então eu estou mostrando já, para inspirar os jovens, que estão assim, completamente no mundo caótico. Você imagina o que é a gente viver todas essas coisas e esse jovem com 15 anos decidindo vida, futuro, profissão, sem ter opção nenhuma. Então eu falei, não, aqui você Sim, vai ter opção. Eu vou te mostrar um mundo possível, sustentável, que bom. articulado, harmonioso e próspero. E próspero. Ele precisa desse direcionamento. Ele Porque é ele que precisa. vai, ele que vai liderar o mundo daqui a 10 anos. Eles Não têm tem 15 dúvida. anos agora. Então, assim, se você traçar para eles que o mundo acabou, eles vão acreditar nisso. E daqui a 10 anos, quem são os líderes que a gente vai ter? Você entendeu? Com certeza. E eu penso que essa liderança, né, ela sendo bem direcionada, desenvolvida dentro de uma cultura, né, do não desperdício, geralmente preciso. É você conhecer as suas necessidades reais, sabe? Por um tempo muito presente e ir trabalhando isso para que ele crie soluções adequadas, entende? E é isso que você faz, e com muita precisão e com muita excelência. Eu acompanho seu trabalho, eu vejo o quanto você é muito dedicada, né, Eu nesse amo. desenvolvimento de pessoas, né? E o que eu penso a cada dia, nós precisamos de líderes que desenvolvam pessoas com essa cultura, com esse comportamento, com essa visão, sabe? Porque eles são inovadores, muito criativos, mas precisam a cada dia de uma pessoa que apontem um caminho, né? Isso. E que mostrem através de exemplos, sabe? Perfeito. Então, porque assim, teoria todo mundo fala, filho. Todo mundo fala. Sim. Agora, o exemplo é o que vai arrastar as pessoas. Então, por exemplo, as coisas Sim. aconteceram na sua história, quando você conta a sua história de vida, tudo que você superou, isso é história real, é isso que arrasta. A minha história, tô falando, há 20 anos eu sobrevivi a um terremoto no Japão, dali deu um estalo na minha cabeça, eu falei, não, agora eu
vou voltar para o Brasil e eu vou eliminar o desperdício do Brasil. A pessoa não pensa pequeno, ela já pensa grande. Não, isso aí. Aí, os primeiros 10 anos, eu não fiquei trabalhando para divulgação, eu fiquei trabalhando na minha vida. Eu eliminar os meus desperdícios. Que foi esse período que eu me separei, que eu mudei de casa, que eu larguei o carro, que eu fui me desapegando de todas essas coisas e fui aprendendo a sobreviver com menos, porém melhor e sempre com gratidão. Nunca com dó. Ai, gente, que como eu... Tanto que as pessoas falavam assim, você não tem carro, Tchê? Agora é normal você não ter carro. Mas há Agora não, 10, não, 12 anos atrás, gente, há 10, 12 anos atrás, você ser uma mulher que não tem... E eu era consultora de empresas. Não ter carro, as pessoas olhavam e falavam assim, me dá a placa do seu carro para eu liberar, né, na empresa, que eu ia fazer uma visita, tal, para eu liberar na portaria. Eu falo, mas eu não tenho carro. E Você não tem carro? você sabe que antigamente líderes eles eram realmente muito vistos pelo aquilo que eles tinham, né? Então, o tipo de liderança em que você foi desenvolvida, ele foi totalmente pertinente para esse tempo, né? Agora. Líderes, por exemplo, líderes que realmente não negociam os seus valores, líderes que estão realmente a cada dia vendo um futuro muito próximo e trabalhando num presente, sabe? Agregando valor não só na vida dele, mas para o próximo. Então, assim, essa liderança foi uma liderança que me apaixonou, porque eu também vim do mundo corporativo que quando eu vi aquilo, eu falei, eu não quero isso para minha vida, não quero isso para minha vida. Eu era muito precisa daquilo que eu não queria. Não, eu não quero esse tipo de liderança, eu não quero esse tipo de parceria. Eu comecei a identificar pontos que eu falava, não quero isso. Era a única coisa que eu falava assim, não quero isso. E na medida em que eu falava que eu não queria isso, era exatamente eu estava sendo desenvolvida, né, dentro dessa sustentabilidade sem eu ter entendimento. Então, assim, foi muito louco o meu processo. Na verdade, eu posso dizer assim, foi muito louco, porque até então eu não tinha ninguém perto de mim que falasse sobre isso. Mas agora, então, acho que agora esse é o nosso papel. O nosso papel agora é ajudar as pessoas que, no momento, elas só estão enxergando o que perdeu. Eu perdi a segurança, Tieme, eu perdi meu emprego, Tieme, eu perdi meu casamento, Tieme, eu perdi tudo. Eu falei, calma. Você não acha que Porque a a gente. vulnerabilidade ela te leva a uma coragem? Porque a vulnerabilidade ela traz um desconforto, ela traz uma insegurança, ela te traz diversas desconstruções. Foi exatamente o que você passou naquele momento. Mas Foi. ela também vinha com você, né? A coragem, porque você tinha o quê? Você tinha que levantar. E dentro disso, ela te fazia ter um encontro diário com a sua verdadeira identidade. Você acha que é isso? Eu acho que quando a gente perde a nossa segurança, eu tô falando aqui para geral, tá, gente? Também perdi segurança minha no coronavírus, porque o meu Olha, trabalho também mudou, né? Então, eu perdi minha segurança, a gente ganha o quê? Liberdade. perfeito. Só que é a liberdade sozinha, sem rumo, você se sente perdida. Você fala, ai meu Deus. Agora, quando você tem alguém que te fala assim, é assim mesmo, e olha, tem um caminho assim, assim, é um farol. Então, acho que esse é o nosso papel, sabe? O nosso papel é de poder orientar essas pessoas, de falar, é assim mesmo, você não tá perdido, não tá perdendo, você tá ganhando. E existe todo um processo. Olha, existem outras pessoas na mesma situação. Olha como a gente pode colaborar. Eu acho que é amenizar isso. A gente passou por isso há 10 anos antes. O seu processo deve ser parecido com o meu 7, 10 anos antes. 10. Para Na quê? verdade, tem 7 anos, né, o meu. 7, a conta que eu tô fazendo, as pessoas geralmente elas fizeram já esse ponto da virada há 10, 7 anos atrás. E agora estão numa posição de poder acompanhar e ajudar essas que estão neste momento. Por quê? Porque é o nosso papel. Por que vai acontecer com a gente antes? Para a gente agora poder Sim, dar apoio. Você sabe o que é perfeito. apoio? Apoio para quem vai agora. Porque são muitas pessoas nesse momento de transformação, porque elas perderam a segurança. A Então, própria só que sustentabilidade, ela tem esse significado, né? Apoiar, conservar e sustentar, né? apoiar,
conservar e sustentar. Eu acho que esse é o papel. E a Sim, gente vai fazer isso junto. A gente precisa olhar isso para o nosso lado e falar, e reconhecer as pessoas que nos sustentam, que nos apoiam. perfeito. Isso aí. Esse é o Eu nosso acho que é papel. reconhecer isso. E essas lives são importantes porque elas vão apresentando pessoas pra gente. Perfeito. Nós somos E pessoas acessíveis. Olha, vocês podem me seguir no Instagram, me seguir no YouTube, vou deixar meu e-mail, a gente vai sigam mesmo. conversando. Sigam porque tem conteúdo assim precioso demais. Eu amo te ouvir, né? Eu amo te ouvir e aprendo a cada dia. Eu quero te perguntar algo. A gente sabe que a humanidade ela está muito acelerada, né? Eu sempre pensei o seguinte: a sustentabilidade para ela estar fora, ela tem que estar dentro, né? E Sem isso estar dúvida. dentro, eu sempre pensei dentro desse contexto, sempre fui muito convicta. E aí, o que aconteceu? Literalmente foi revelado a insustentabilidade do ser. Então, para isso, se faz necessário um grande movimento nesse exato momento, e eu agradeço, de uma certa forma, o que está acontecendo, sabe, Tiane? Sabe por que eu vejo isso? É um grande convite para para entrar, para se fazer uma autoanálise, para rever os conceitos, para rever todo um cenário insustentável, para recomeçar, sabe? Para tentar a cada dia reavaliar os seus dias e aí recomeçar de forma diferente. Então, assim, eu penso que eu não preciso ter muita coisa para viver feliz. Isso já foi realmente visto que não precisamos, né? Então, assim, como que a gente pode começar a adaptar para a gente ter uma vida mais sustentável? Isso. Primeiro, eu acho que precisa olhar exatamente quais são as minhas reais necessidades. Perfeito. Aí eu tenho que olhar o básico. Por quê? Porque a gente está chorando aquilo que a gente perdeu, que a gente achava que precisava. Eu também achava que precisava muita coisa, gente. Eu achava que eu não ia sobreviver, depois eu descobri que Também. sobrevivo. Aí você fala, mas eu não sei. Olha ao redor. As pessoas são capazes de sobreviver com menos? São. Então não vão morrer. Quais são as minhas necessidades básicas? Porque o básico sempre vai nos afetar. Então esse básico precisa estar garantido. É teto? É comida? Sabe? O que é escola? O que é o básico que eu preciso? Eu preciso realmente saber quanto de dinheiro eu preciso para me manter o básico, não o luxo, o básico, certo? Aí depois eu vou falar, mas o dinheiro não vai dar, não vai dar. Então, como é que eu posso transformar em recursos o que está faltando, sabe? O que eu posso trocar? Eu sei fazer alguma coisa? Sei. Será que se eu for lá oferecer o que eu sei fazer para aquele fornecedor, ele não quer o que eu sei fazer em troca disso que eu preciso? Sim. Faz a lista. Por exemplo, você tem um mercado, você compra sempre naquele mercado do bairro. Mas aquele mercado, por exemplo, ele precisa de alguém que saiba ou fazer um texto, ou que saiba uma contabilidade, que saiba fazer alguma coisa que você sabe fazer, que você pode trocar. A gente pode usar outros valores além do dinheiro. Aí, como o pessoal está muito desesperado, ainda pensando só no dinheiro, a gente tem mais chance, porque se a gente chegar no fornecedor com uma proposta, ele aceita, ele também está precisando. Porque ele está correndo atrás de dinheiro para pagar alguém para fazer alguma coisa para ele. E se você Com certeza. economizar, se você já fizer essa coisa para ele e já em troca vai ter a mercadoria dele ou o serviço dele. Ah, isso é Isso aí. possível? Sim, isso é possível. Esse é uma nova forma de economia. Então, quantas coisas. Eu tenho mães, por exemplo, que elas têm 3 filhos. E aí eu falo, mulher, mas como é que você cria 3 filhos? Eu falo assim, eu trabalho na escola que meus filhos estudam. Você entendeu? Então, o que elas faziam? Elas, durante aquele período daqueles anos ali, 10 anos, elas trabalhavam na escola, porque aí elas ganhavam a bolsa ou ganhavam desconto. E aí trabalhava no que precisava trabalhar. Era de faxineira? Trabalhava de faxineira. Era na cozinha? Trabalhava na cozinha. Era no escritório? Trabalhava no escritório. Mas o que ela estava fazendo de uma forma muito inteligente? Ela estava multiplicando dinheiro. Porque se ela inventasse de trabalhar fora, num outro lugar, ela ia ter aquele salário, e aquele salário não ia dar para pagar a mensalidade das 3 crianças dela. Mas uma vez que ela foi trabalhar naquela escola, ganhou o direito. Porque tinha lá o protocolo que os funcionários tinham, os funcionários podiam, os filhos podiam. E ela foi trabalhar.
Ela não ficou pensando que, ai, mas que humilhação eu trabalhar nesse... Não. Ela foi inteligente. Ela usou os recursos de uma forma inteligente. Quando a gente descobre o que é Mottainai, a gente aprende a gerenciar os recursos que eu tenho. E não ficar pensando que a única moeda que existe é o dinheiro. Então, Perfeito, também é uma perfeito. coisa importante para a gente pensar, né? Dentro desse caminho aí. Listar aquilo que as suas necessidades básicas, depois disso, o que é que você pode trocar com o serviço que você tem, e aí você precisa, ou ele não vai bater na porta, você tem que ir lá levar a ideia para ele. Vai que ele aceita. Pode ser que ele não aceite, ok, você já estava ali pensando no dinheiro mesmo. Mas e se ele aceitar? Né? E aí a gente pode ir trocando. De repente, no mercado, ele falou, só posso te pagar com cesta básica. Eu pago com 4 cestas básicas. Eu falei, mas uma cesta básica e as outras? As outras eu troco com outros serviços, com outras pessoas. Você entendeu? Então, olha quantas coisas. Se você sabe fazer alguma coisa, você pode disponibilizar isso. E também não tem problema nenhum em fazer outros tipos de trabalho. Sabe? Ah, eu vou trabalhar na Isso limpeza, aí. eu vou trabalhar na cozinha. Vai! Todo trabalho é digno. Existe algum trabalho que não seja digno? Todo trabalho. E Com certeza. a gente aprende tantas coisas. Então também tem uma coisa de, ai, mas eu fiz faculdade, agora eu vou fazer isso. Gente, trabalho é trabalho, né? E na verdade, se você fez faculdade, você vai fazer o trabalho muito melhor do que quem não fez, porque você tem mais conhecimento, né? Então vai poder ensinar aquelas pessoas daquela área também. Eu acho que tem tantas vantagens quando a gente começa a repensar os recursos que eu tenho e como eu posso multiplicar ele. Sim, eu não sei nem quanto tempo que a gente tem ainda, mas acho que deve estar acabando. Eu acho que para Deve estar agregar dentro mesmo. disso, tá, né? Então, a minha vida foi exatamente sobre isso, né? Repensar sobre os recursos que eu tinha, né? E começar a gerar recursos a partir disso. Então, foi literalmente na prática que eu vivi. Exatamente isso, sabe? Trazer a dignidade para os recursos que eu tinha. Então, além de ouvir, né, a forma em que você trazia, né, a responsabilidade, a dignidade em que administrar a boa gestão de recursos, eu comecei de fato a olhar mesmo. A sustentabilidade me trouxe um olhar diferente para os recursos que eu tinha. Eu olhava para minha casa e falei, essa casa é enorme. Hoje Enorme. ela não precisa mais ficar nesse contexto de somente eu e os meus filhos. O que eu posso fazer? E aí eu comecei, de uma coisa virou outra, de uma coisa virou outra. E aí, a cada dia, eu consigo enxergar outras coisas dentro desse espaço. Isso é sustentabilidade, isso é ser digna dos recursos. E, assim, é isso que a gente quer passar, né? Para o nosso público, para as pessoas que estão aí ligadas, que olhem para os recursos de uma forma diferente, né? É possível, mesmo no meio da crise, mesmo com tantas informações negativas, pararmos e termos sentimentos, olhar em que é possível fazer sim uma nova construção dentro disso, né? Eu acredito muito nisso, eu vivo a partir desse princípio e eu tenho visto quanto é totalmente possível. Sim, quero te agradecer demais por ter estado aqui comigo, com o meu público e tenho certeza que estaremos outras vezes. A sua história é incrível de superação. Eu sou muito grata, né, por você ter aí passado por todo o processo e hoje aí ser digna de estar cooperando, né, conosco dentro dessa cultura do não desperdício. E se sinta cada dia muito bem-vinda aqui no canal do Espaço VIP Garden. É um canal que você sempre vai ter aí acesso, liberdade para compartilhar de tudo aquilo que você tem oferecido com tanto amor e carinho, né, e dignidade. Obrigada, Cleide. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Estou à disposição, deixei meu e-mail, deixei meu Instagram para vocês entrarem em contato. Quem quiser falar Sim, mais, saber mais sobre o assunto, eu tenho playlist dos meus vídeos no YouTube, eu mando a playlist. Como eu disse, estou no podcast também. E estou no Instagram todos os dias às 2 da tarde, sempre entrevistando uma pessoa incrível. E semana que vem, se ser nessa na outra semana, vai ser. Eu já estou convidando a Gleice para estar comigo lá, Profissões de Futuro. vamos sim. Já tô dentro. Obrigada. É um prazer, tá?
Muito obrigada, amiga. Muito obrigada. Muito bom falar com você. Tá vendo? Foi um A gente foi prazer. digna, fomos dignas dessa relação. Cultivamos até aqui. Porque tem muita verdade, né? É verdade, é verdade. Um beijo lindo, tá? Tchau! Tchau, pessoal. Obrigada.